o Terra Viva Sustentável aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Nosso convidado de hoje é o agrônomo Maurício Nogueira, diretor da Agroconsult e também o coordenador do Rally da Pecuária. Ô Big, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo aí essa relação ambiental, né, da nossa pecuária. A pecuária leva muita paulada, né, principalmente da sociedade urbana, de algumas ONGs, gente que culpa a pecuária pela emissão de gases de efeito estufa, né, por desmatamento. Como é que está essa relação aí? O que você tem de número para trazer para a gente? Como é que está desmatamento no Brasil? Como é que está reflorestamento no Brasil? Bom, Tobias, antes de falar dos números, a gente tem que lembrar uma coisa. O conceito, a sustentabilidade gerou uma demanda, né, para pesquisa, para consultoria, para tudo, muito rápida, muita mudança, muitos estudos foram feitos de forma precipitada, né? Então tem muita gente trabalhando com dados que não foram muito bem analisados, não foram gerados. Por exemplo? Né? Foram estimados. Por exemplo, a produtividade média das regiões foram extrapoladas sem ter uma base, a ocupação que nós vamos ter, o ritmo de desmatamento, né? Todo o perfil, todas as estimativas foram feitas de forma precipitada. Qual foi a nossa postura lá na Agroconsult? Na verdade, até antes de eu ir para a Agroconsult, a gente estava namorando, eu ainda na Bigma e já em parceria com a Agroconsult. Primeiro nós vamos gerar uma base de dados, vamos entender o que acontece, vamos analisar todos os números, para depois começar a apresentar alguns trabalhos de sustentabilidade, né? E estamos prontos agora, então levamos alguns anos para chegar em algumas conclusões. A gente vendeu a ideia que um dia tem que chegar em desmatamento líquido zero. E aí, a hora que você avalia o que está acontecendo só no bioma amazônico, porque a gente ainda não consegue esses dados no Cerrado, mas a hora que eu incluí o Cerrado, isso é muito maior, nós já estamos em desmatamento líquido zero há muito tempo. E eu estou falando que não estou, quer dizer, eu me precipitei a esses dados. Por que eu estou dizendo isso? Lembra nos blocos anteriores que eu comentei que metade do processo de degradação, 40% se dá pela via agronômica, que é a substituição da vegetação. Quando o produtor não controla, né, quando ele não aplica herbicida ou roça, ou antes punha fogo, né, que é uma forma errada. Mas quando ele não controla a invasora, isso aí vai crescendo e revegeta. Né? A gente já tinha notado em algumas fazendas níveis muito altos de revegetação, mas a hora que você vai para uma análise ampla, usando os dados do INPE, lá do TerraClass, a gente identifica que em 10 anos, 16 milhões de hectares que foram pasto, viraram floresta de novo. Isso está em meio de fazenda, isso está em áreas que foram totalmente abandonadas, ou estão não abandonadas, né? Estão meio largadas, né? E 6 milhões de hectares estão em processo avançado, quer dizer, vão ser floresta em menos de 2 anos, em 1 ano. Então eu somo tudo isso, eu tenho 22 milhões de hectares recompostos só no bioma amazônico, né? Parte dos dados de desmatamento, isso a gente vê pelo excesso de multas, né? Eles estão sendo computados em áreas que eram pasto, viraram de novo vegetação ou estão ainda crescendo, e o produtor vai lá e limpa sem a licença. Ele tem que ter licença, a partir de determinado tamanho da planta, ele tem que ter licença. Isso é computado como desmatamento, quer dizer, eu estou computando 2, 3, 4 vezes as mesmas áreas como desmatadas. Então a gente precisa ter muita atenção com esses dados para não passar uma informação negativa. Então a gente tem lá, de um lado, o pecuarista, o agricultor em geral, fazendo um esforço todo para aumentar a produtividade, para trazer conceitos de sustentabilidade para a fazenda, e às vezes a gente, por informação inconsistente, vendendo uma imagem negativa da pecuária ou da agricultura como um todo, que não é realidade. Pois é, Maurício, isso exige até uma adequação por parte dos fiscais dos órgãos ambientais, né? Por exemplo, eu conheço o caso de que o fazendeiro mandou o pedido lá para colocar o boi para fazer uma roçada numa área que poderia provocar incêndio dali um tempo, mandava fotografia, tudo, mandava e-mail para o órgão ambiental pedindo essa licença, o órgão não mandava e não é que pegou fogo na área e veio a multa de 3, 4 milhões de reais porque pegou fogo. E nós temos outros casos, Tobias, e isso é importante lembrar para o produtor, né, e principalmente para a fiscalização, para os órgãos públicos que assistirem o que a gente está falando aqui, que grande parte dos produtores tem medo de falar disso e com razão, tem medo de ser perseguido, né, com razão, né? Nós temos casos em fazendas
que o órgão deu a licença, o pessoal limpou, o mesmo órgão foi lá porque o outro profissional foi lá e multou. Quer dizer, eu tinha licença e fui multado. Né? Essa confusão faz parte do pacote de insegurança, é um terror, né, você ser produtor. É verdade. Nós agora, no Rally, entramos numa propriedade de 400 hectares, a família lá trabalhando, tal, aquele pessoal corajoso, de sol a sol, né? E em 400 hectares ele com uma multa de R$600 mil, porque limpou uma área. Quem que aguenta? Limpou uma área que tinha passado da hora. Aí você fala, não, ele tinha que ter pego licença. Meu filho, quem que assiste juridicamente um produtor de 400 hectares? Ele não faz por mal, ele foi limpando a área, ele nem percebeu que ele estava fazendo uma coisa ilegal. Então, às vezes, um pouco mais do que multar, a gente precisa melhorar a instrução, melhorar toda a forma de comunicação com esses produtores. E esse novo Código Florestal, Maurício, ele é muito mais educativo, né? O antigo era mais punitivo. Então, a ideia é integrar mais o produtor à informação, viu? Por isso, essas ferramentas aí, o CAR, o Ciscar, né? Eu acho que é muito mais para ajudar o produtor a ter acesso, mas para isso os órgãos ambientais precisam dar um jeito de levar a informação. Volta a tua observação. Os órgãos ambientais precisam começar a aplicar o novo Código Florestal, né? É verdade. Que nós ainda estamos com o conceito antigo, né? E estamos punindo, né? E essa punição vem num momento ruim. Então, toda insegurança causa aumento de custo, né? Todo aumento de custo atrapalha o avanço da produção. Nós estamos num ambiente inflacionário. Então, em 2 anos, o preço da carne ao consumidor já está 30% mais alto. Né? 16% mais 17% de valorização e eu preciso ofertar mais animais, eu preciso ter condição de produzir, eu preciso ter tranquilidade para produzir lá no campo. Né? Então, tudo isso tem que ser bem conversado e levado de uma forma mais científica para o campo. Muito bom. Ô Big, não pode deixar você ir embora sem a gente falar um pouquinho do programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que tem linha de crédito, é uma política pública, é uma forma de incentivar a recuperação de pastagem degradada também, né? Com juros mais atraentes que o do mercado. Como é que você está vendo o conhecimento do programa ABC por parte dos pecuaristas, uma vez que o Rally da Pecuária percorreu quantos estados brasileiros? 11. 11 estados brasileiros. O pecuarista sabe da existência do ABC, sabe lidar com ele? Sabe. O ABC, isso aí, o ano passado nós fizemos até uma avaliação um pouco mais completa em parceria com o Ministério do ABC, fizemos até o Rally do ABC, né? Você tem um pouco de dificuldade, Tobias, onde o ABC compete com os fundos constitucionais. O FCO, por exemplo. Isso né? não é ruim, né? Porque os dois estão com apelo de produtividade, né? Então a gente poderia divulgar um pouco mais o ABC nessas regiões. Nós temos também que analisar o momento que a gente vive em 2015. Então, embora eu tenha a manutenção do programa, que é muito bem-vindo, o programa ABC, né? Assim como o plano ABC, nós estamos num momento de dificuldade de recursos. Os juros aumentando, as instituições financeiras com dificuldade de administrar, então a liberação de crédito, isso faz parte do momento, da conjuntura, não é que o programa não está indo bem. Um produtor que aplica, que nós também avaliamos, ele em média está aplicando direito. Nós temos como acompanhar se os recursos estão indo para o lugar certo, a gente acompanha isso por imagem de satélite. Não conseguimos fazer uma avaliação ampla, porque não teve esse recurso ano passado e nem esse ano no Rally, mas a aceitação do produtor ao programa e ao plano ABC é muito bom. E ele já é bastante conhecido? É bastante conhecido, já foi muito bem divulgado, está popularizado, muita gente implementando. E por que o gerente do Banco do Brasil, você conhece também? Conhece, né? O Banco do Brasil, segundo os dados que eles apresentaram no Rally, né, 95% do crédito do ABC foi gerado pelo Banco do Brasil, né? Certo. Então, o Banco do Brasil é o que está na frente aí de todo esse processo. Conhecem bem, né? E uma coisa que é importante ressalvar a diferença entre o plano, né, que são as medidas, a estratégia, e o programa. O programa é a linha de crédito para executar o plano. Tem muito produtor, Tobias, e isso também a gente concluiu o ano passado, executando o plano sem o crédito, né? E ainda na pecuária tem um certo receio em pegar dinheiro emprestado. E a gente levanta isso no Rally perguntando para os produtores, não vou lembrar agora de cabeça o número, mas são 40 e tantos % dos produtores não pegam crédito por medo de se endividar. É uma característica da pecuária. Mas está executando as ferramentas de baixa emissão. Está executando o plano. Então, o que faz mais sentido
na prática, a execução do plano. Né? O crédito viabiliza que o plano seja executado. Tem muita coisa ainda para a gente melhorar, tem muita coisa para avançar. O aprimoramento o plano é contínuo, muito recente, né? Mas o que é bom de avaliar é que todo ano está melhorando, tanto o volume de crédito como a adesão dos produtores. Muito bom. Ô, Big, qual que é a dica sua aí para o saldo do Rally, né? O que fica de dica para o amigo pecuarista? O número que eu mais gosto do Rally, Tobias, quer dizer, não dá para falar que é o melhor, é uma particularidade, eu gosto. Né? A gente identificar que 3 a 5% só do espaço precisa de reforma. Isso é aleatório e eu posso extrapolar para os biomas Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Né? E a hora que a gente pergunta para os produtores, que são a parcela melhor da pecuária, que é aquele que vai atrás de informação, que são os mais produtivos, eles estão reformando aí em torno de 14% da área ao ano. Né? O que a gente pode fazer na propriedade? Avalia melhor o pasto, ele precisa mesmo de reforma ou dá para recuperar? Por que é interessante recuperar? Porque eu vou usar metade do dinheiro de uma reforma e vou aplicar mais insumos. Né? Eu vou ter um orçamento maior para aplicar, para controlar a invasora, para fertilizar, para corrigir esse solo, para melhorar a qualidade e não vou expor aquela área um tempo à chuva sem um pasto, né? que é o período entre reforma, arar, gradear, tudo. Né? Além de não expor ao risco de erosão, você pode usar antecipadamente essa área. Né? Os nossos patrocinadores no Rally da Pecuária exploraram muito bem esse conceito, né? O uso de tecnologia, evitando a reforma sem a necessidade. Eu acho que esse é a maior dica que a gente pode dar aí para os produtores em cima dos dados do Rally da Pecuária. Tem muita coisa, né? Mas esse é o que mais me chama a atenção. O Big, a gente está vivendo aqui o Ano Internacional do Solo, né? Oficializado pela Organização das Nações Unidas, né? Para a gente cuidar do solo, refletir bastante sobre isso. Em janeiro, eu tive a oportunidade de ir para a Embrapa Soja, lá em Londrina. E a gente foi ver um experimento lá de formação de palhada. Então o pesquisador lá, o doutor Henrique, mostrou para a gente, né, a palhada de trigo e palhada de braquiária, né? De 10 a 12 toneladas de massa vegetal por hectare. Né, a braquiária forma. É a melhor palhada que tem para vir com a agricultura depois. É a melhor palhada, Tobias. E vou dar uma notícia melhor ainda. Acreditava-se até um tempo atrás que o pasto sem boi era melhor para a agricultura por causa da palha. O pasto com boi é melhor. Ele aumenta mais a produção de soja no próximo ano. Por causa do esterco do boi? Não, por causa da dinâmica, né? Do dinamismo de raiz. O que está abaixo, você faz mais raiz à medida que o pasto é consumido. A raiz da braquiária faz um benefício doido para o solo, Tudo que você tem de massa em cima tem embaixo, na massa seca, né? Então, à medida que pasteja, aquela raiz morre, depois você tem que fazer outra com a fotossíntese, todo aquele processo dinâmico. Então, isso, inclusive, é uma das premissas que a gente tem trabalhado, que mostra que vem um volume muito grande e já começou de agricultores fazendo integração, agricultores entrando em pecuária. Por que esse volume não é maior? Porque o preço do bezerro esse ano, né, e o ano passado foi muito alto, né, para os padrões dos anos anteriores. Mas a tendência é que, à medida que esse agricultor consiga incorporar a pecuária dentro da fazenda dele, ele vai incorporar. Muito bom. Maurício, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no Terra Viva Sustentável, sua visita aqui no Terra Viva. E sempre que você quiser, a casa está de portas abertas aí para você, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre que eu puder, estou voltando. Obrigado, Maurício. E o Terra Viva Sustentável de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo sábado, às 6 da manhã. E o Terra Viva Sustentável também tem repeteco, na sexta-feira, às 5h30 da manhã. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.